lacuna gigante, para que ela seja considerada gigante, ela tem que estar localizada da banda do sistema nervoso autônomo à periferia da íris. Como nesse caso, aqui ela faz uma introflexão, mas ela poderia estar somente colocada junto à banda e vai até o sistema linfático, poderia ir à circulação sanguínea e à pele. Mas o mínimo que se exige para ser considerada gigante é aqui, ó, que ela vai da banda do sistema nervoso autônomo até o sistema linfático. Certo, pessoal? Lacuna gigante. Dentro da própria lacuna gigante, nós podemos ter outros sinais. Por isso que é importante a concentração e a observação da profundidade e da coloração do sinal. Aqui eu tenho uma lacuna gigante com uma semilacuna. Aqui eu tenho uma lacuna gigante, tá? Com criptas dentro dela. E aqui eu tenho uma lacuna gigante, a negativa. Cada lacuna tem seu significado. Pois bem, o que significa a lacuna gigante a nível físico? Sinal topolábio, né, de fragilidade, indicando predisposição diabética e de geral insuficiência glandular latente. Quer dizer, eu tenho o meu sistema glandular comprometido e é um sinal típico que leva a pessoa a ter diabetes. Eu sempre gosto de esclarecer algo, porque a diabetes é uma doença, é uma síndrome já a nível mundial. Se fosse só a glicose no sangue, não me preocuparia tanto. Só que com diabetes, você não pode extrair um dente. Ela te gera toda uma outra situação de doenças. Então, se eu tenho lacunas e tenho essa tendência a diabetes, eu tenho que cuidar da mágoa, porque a mágoa é que me leva a diabetes, o excesso de gordura e de açúcares. Todos nós sabemos disso. Então, se a pessoa se cuidar, se conhecer, ela vai evitar desenvolver essa patologia que acaba com uma pessoa, não é verdade? Agora, se uma pessoa não tem nenhum tipo de lacuna, então ela pode fazer tudo isso e não vai ter diabetes? Não, ela vai ter diabetes. Porque é preciso eu respeitar o meu corpo. Pessoas que têm lacuna é tendencialmente já para desenvolver a diabetes. Se a pessoa não tem lacunas, ela não tem essa predisposição. Porém, se ela abusar do seu ser, ela vai desenvolver. É característica a localização de uma lacuna às 6 horas, parte inferior da íris. Ela também gera microangiopatia diabética, tá? Gerando claudicatos interminentes. O que é isso? O que é uma angiopatia? É o termo genérico para doenças sanguíneas, artérias, veias e vasos capilares. Então, a lacuna não é somente esse sinal que leva a diabetes, mas sim o comprometimento das artérias, tá certo? Também eu posso ter macroangiopatia e microangiopatia. Na macroangiopatia, a gordura e o sangue se coagulam, tá? Nos vasos sanguíneos grandes, aderindo às paredes do vaso, bloqueando o fluxo sanguíneo. Já imaginou? O que é um derrame? É um bloqueio do fluxo sanguíneo, certo? Já a microangiopatia, as paredes dos vasos menores ficam tão grossas e fracas que provocam hemorragias internas, tá certo? O fluxo de oxigênio, né, as células dos tecidos biológicos, gera isquemia, necrose, apoptose celular. Caros colegas, eu tenho um livro aqui que eu recebi de presente de um grande professor meu, Dr. Sérgio Jurasunas. E ele coloca, e sou muito feliz e grato a ele, porque foi com ele, há mais de 30 anos atrás, que eu aprendi sobre o Oxygen Plus. E ele coloca aqui, olha, água poluída, as doenças, se você utilizar a oxigenação, você já melhora muito. Candidíase, asma e efizema, sinusite crônica, febres e infecções bacterianas ou virais, infecções renais e intestino, e junto, como aqui a palavra é portuguesa, né, cancro e sida, né, que é o câncer, e o HIV,
e as alergias em geral. Então, faz parte da naturopatia mundial você prescrever o oxigênio em casos de macro e microangiopatia, tá certo? Eu não vou ler tudo isso para vocês, senão nós passaríamos aqui somente lendo um livro, tá? Mas é para mostrar que esse movimento é a nível mundial, ok? Você pode ler com mais calma o que é claudicação, né? Eu estou passando que eu quero que você entenda, conheça sinal a sinal para ajudar as pessoas que te procuram, tá certo? Então, além de uma lacuna gigante, essa lacuna também pode ser a folha. A lacuna folha, eu quero que você pare um pouquinho, depois que você parar de estudar esse vídeo, tá? Você vai no seu quintal, ou você vai numa praça, no jardim, e pega uma folha, tá? E o que quer dizer uma folha de uma árvore? Só para você comparar com uma lacuna. A lacuna gigante, ela vai pegar os grandes vasos. A lacuna, a folha, ela pega os vasos pequenos, tá certo? E por que eu falei do Oxygen Plus acima e peguei um livro de um colega meu para mostrar que escreveu sobre isso? Porque o oxigênio limpa e libera os grandes vasos e os pequenos vasos de quem possui lacunas, tá certo? Depois nós temos a lacuna haste. O que é uma lacuna haste? É onde ela tem um pêndulo que fica segurando junto à banda do sistema nervoso autônomo. E o que quer dizer essa lacuna haste? A nível físico, como você já acabou de observar, ela te leva a pólipos dos órgãos urogenitais. Quantas mulheres já não te procuraram porque o meu ovário, o meu útero tem pólipos, não é? Verrugas vaginais. Tudo isso é formado por quê? Quem que vai formar? A lacuna haste. Cada lacuna tem um significado. Depois nós temos outro tipo de lacuna, a lacuna a charuto. Observa, imagina na tua mente um charuto cubano e compara com essa lacuna. É um nome que é para você gravar em sua mente. Essa daqui já leva a outro tipo de patologia. Ó. Segundo a escola italiana, é sempre um sinal de menor resistência ao órgão interessado. Qual o órgão que essa lacuna a charuto está? Aqui ela está na região do pulmão. Aqui ela está comprometendo fenoticamente esse órgão. Aqui ela compromete outro órgão que ela está localizado de forma epigenética, porque ela faz uma introflexão na banda do sistema nervoso autônomo. Pensa comigo como é interessante. Uma patologia que, neste caso, se desenvolve epigenético. Aqui, somente fenótipico. Porém, se essa lacuna estivesse fazendo introflexão, ela seria epigenética. E se eu sei da onde vem a doença, eu sei qual o melhor tratamento que eu vou passar para a pessoa, não é verdade? Já segundo a escola alemã, já estaríamos, ou estamos, diante de uma neoplasia do tipo estenosante. Então, quando eu falo a você que cada ser humano é único e aonde ele vive é que deve ser tratado, por causa de diferenças do clima, da alimentação, de poluição, não é? Por exemplo, na Itália já se consegue observar como se fosse uma menor resistência. Na Alemanha já estão falando de neoplasia, certo? Essa aqui é uma lacuna que me chama muito a atenção. A lacuna a aspargo. Você conhece um aspargo? No Brasil nós temos muito aspargo, é mais em conserva, na verdade. Então às vezes a gente se perde nessa parte, não conhece tanto o aspargo. Mas aqui é muito importante você começar a observar lacuna a lacuna. Constituição, tipo de lacuna, pupila se está em miose, se está em midríase, o hipos pupilar, ângulo de fluxo é elevado, se é baixo, não é?
Cada ser humano é único. Eu vou te repetir isso muitas vezes para que você lembre do privilégio e da bênção que você tem da missão de ser terapeuta. Terapeuta é um servidor. Índice de predisposição carcinomatosa relacionada ao colo uterino nas mulheres ou da próstata nos homens. Distúrbios específicos do sistema urinário. Olha só, pessoal, essa lacuna, ela pode estar aonde ela estiver, ela não precisa estar em cima do órgão, da próstata ou do útero, para criar essa grande possibilidade de carcinoma, tá certo? Ela pode estar em outras áreas. Eu separei uma série de lacunas aspargo para você observar. Tá? Lacuna em forma de aspargo. Olha ali a setinha aparecendo. Elas encontram-se prevalentemente nas zonas da hipófise, epífise, das mulheres no útero. São sinais de cistos e neoplasia do sistema sexual. Então a íris, ela é preventiva e curativa. Tudo depende da profundidade do sinal, da coloração, se está em epigenética ou se está em fenótipo, ok? O início da alteração, de qualquer forma, é sempre a nível do lóbulo anterior da hipófise. Quer dizer que quando eu tenho um trauma, ele é o gatilho que dispara o desequilíbrio desse lóbulo anterior da hipófise. Tá? Essa pessoa, quando veio consultar, tinha dificuldades de urinar, cefaleia e ela tinha amenorreia. Poderia ter também dismenorreia, se fosse outra pessoa, mas essa foi a reclamação principal. Toda vez que eu encontro uma lacuna de forma de aspargo, aqui eu vou colocar para vocês, pessoal, o tratamento que eu utilizo. Tá? Sempre busquei junto aos meus professores, hoje eu sou professor também desta área, mas eu venho com a íris há 37 anos. É a minha vida, a minha missão. Eu não sei viver sem a íris. E toda consulta eu vou analisar a íris de uma pessoa. Então, assim, ó, a lacuna, eu necessito sempre da terapia master para tirar os efeitos negativos dela e trazer a pessoa para a saúde. Então, a pessoa tem lacunas, é constituição conectiva frágil, pluriglandular, tipo de lacuna, eu vou utilizar a terapia master. Por que eu vou utilizar a terapia master? Principalmente porque ela vai, vou até mostrar aqui para você, ó. Eu estou mostrando, pessoal, até porque eu utilizo situações ou substâncias sempre original, tá? Então a Master, ela é composta de um líquido, que são 8 a 10 gotinhas na língua, 3 vezes ao dia antes das refeições, um gel que você massageia à noite na região do timo e entre as sobrancelhas para fazer hipotálamo e epífise trabalhar no seu 100%. Eu me lembro que a primeira vez que eu utilizei a terapia Master, tá? Eu senti um forte calor nessa região entre as sobrancelhas. Mas por que ocorreu isso? Porque eu vinha de um sistema de estresse muito forte, muito cansado. Eu fiz a terapia Master também comigo, tá? Durante 28 dias. E o meu nível cerebral aumentou muito. Vocês sabem que nós utilizamos o nosso cérebro muito pouco, porque nós fechamos em caixa. E a terapia Master desenvolve sabedoria, certo? Mas nesse caso, a base foi a terapia Master, a essência seiva do Amazonas. Por quê? Dificuldade de urinar, tá? Sempre formação de cistos. Eu fui separando o que eu utilizo aqui para mostrar para vocês. A seiva do Amazonas é uma substância que é tirada da floresta amazônica, que ela age a nível físico recondicionando tecidos. O Oxygen Plus, que eu mostrei anteriormente no livro, e o cogumelo real flor de íris. Por que eu falo cogumelo real? Porque ele não é composto somente do cogumelo,
mas ele tem lapachol, ele tem um caretaumentosa, tem a composição de determinados minerais, tá certo? E mais a flor de íris germânica. Então a atuação dele tem uma velocidade incrível, tá certo? Isso aqui, o cogumelo real, a seiva do Amazonas e o oxigênio vão aumentar o sistema imunológico. E a terapia Master vai fazer com que todo o sistema glandular da pessoa funcione 100%. Em todos os casos de diabetes, principalmente, eu não abro mão da terapia Master, porque ela vai atuar todo o sistema glandular e o pâncreas se recondiciona, tá ok? Vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Outra lacuna aspargo, tá certo? No caso, essa pessoa, né, apresenta lacuna aspargo às 11h30, epífise. Tá? São também envolvidos às 5 horas o ovário. Ela vai fazer sentido oposto, tá certo? A paciente havia sido submetida a uma intervenção cirúrgica no ovário esquerdo e era portadora de fibroma no útero. Na zona do ovário pode-se ver uma lacuna com intermitente e uma formação de escada. Aqui eu coloquei escadinha porque ela parece bem pequena, tá certo? E também ela indica a formação de cistites. Volta aqui novamente. Neste caso, eu utilizei para essa paciente seiva do Amazonas, terapia Master, proteção e equilíbrio e oxigênio plus. Por que eu utilizei o proteção e equilíbrio? Porque ela apresenta uma banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de Fuchs baixa. E se ela tem um ângulo de Fuchs baixo, isso me indica que o seu fator resiliência não corresponde às suas defesas psíquicas. E, pelo número de lacunas somado à lacuna aspargo, é uma pessoa que sofre muito de mágoa. E que tipo de mágoa? Mágoa, ódio. Mágoa leva a diabetes, o ódio te leva ao câncer. É interessante isso. E essa pessoa tinha um trauma muito forte com o esposo que a havia traído e agredido ela. E por ser uma pessoa perfeccionista, ela se cobrava muito por não ter tomado atitudes que pudessem mudar a sua vida. Então a terapia, proteção e equilíbrio, neste caso aqui, vai ensinar a pessoa a conectar, pensar melhor e saber quais as decisões ela precisa agir em sua vida. Ok? Cansativo um pouco? Estamos falando bastante? Mas em poucos minutos eu vou dar um intervalo a todos nós para refletirmos o que estamos estudando. Ok? Uma nova lacuna aspargo. Já identificou onde é que ela está? Vamos observar? Lacuna aspargo. Deve surgir uma seta agora para você identificar ela. Tá fácil. Tá em cima. Ali, ó. Às 12 horas. Ponta de aspargo às 12 horas com difusão marrom bege. Muito importante observar as cores, tá certo? Sintomatologia clínica deste paciente. Ó. Astenia profunda, depois de uma síndrome de gripe repetitivas, tá? Febre contínua. Se notam na íris esbranquiçamentos de demarcação da banda do sistema nervoso autônomo. Essa coloração branca da banda do sistema nervoso autônomo, que eu falei anteriormente, além da pessoa não expor o que está guardado dentro dela, é o sinal mais típico de excesso de acidez. Tá ok? Então é muito importante trazer essa pessoa para o alcalino. Neste caso aqui, eu prescrevi a vitamina D3, uma cápsula de 2 em 2 dias por 10 dias só de tratamento. Normalmente, a vitamina D3, eu prescrevo uma de 7 em 7 dias. Por que eu utilizo essa vitamina D3? Porque ela foi desenvolvida em cima do tecido irídeo com doses específicas. Por exemplo, se você não for médico, você não pode prescrever uma dose desse tipo.
Mas se você é um microciometista irídeo, capacitado, habilitado, formado, essa vitamina D3, por conter acetilcolina e 25.000 UI, você pode prescrever. Então, normalmente eu utilizo uma de 7 em 7 dias, mas neste caso crônico, eu utilizei uma de 10 em 10 dias. Para isso, existe o profissional da área da saúde para definir as dosagens, certo? Oxygen Plus, por causa do excesso de acidez. O Master, por causa das lacunas. Seiva do Amazonas, para aumentar o sistema imunológico. E Flor de Íris, OPI 4, que é a OPI dela. Por isso que ela tem tantas inflamações. Tá certo, pessoal? Lembrando sempre que eu não abro mão, não tinha comentado anteriormente, da digitopuntura com terapia Portal do Tempo. Tá? Então, assim, ó, pessoal, nós vamos fazer um leve intervalozinho, você relaxa, porque é interessante, assim, sabe, você parar, respirar e volta a se concentrar. Nosso cérebro sempre tem um tempo de aprendizagem. E se nós só formos enchendo o cérebro, ele não aprende. Então relaxa, dá 10 minutos e retorna. Tá ok? Nós devemos pensar, não só ter pensamentos. 5 minutinhos, reiniciamos novamente. Ok, refletiu, leu um pouquinho as suas anotações. Então agora vamos seguir com essa lacuna aspargo. Observa que é muito importante sempre a localização, né? Ponta de aspargo na zona ovariana. Recordemos que ela apresenta-se com uma lacuna com um prolongamento em forma de perna. Parece uma haste. Mas a lacuna, a haste, ela tem um prolongamento menor. E a aspargo, um prolongamento maior. É tão bom você começar a analisar ponto a ponto o ser humano. E você vai observar que à medida que você treina mais, que você estuda mais, cada vez fica mais fácil. Neste caso, eu utilizei o Proteção e Equilíbrio, Flor de Íris Master, Oxygen Plus, Amazon Plus e Seiva do Amazonas. Existe uma diferença grande entre o Amazon Plus e a Seiva do Amazonas. O Amazon Plus, ele é um pó que ele trabalha toda a região gastrointestinal de uma pessoa e principalmente a região do útero e ovário. Eu me lembro, quando eu me tornei mestre, o meu trabalho de mestre, o meu mestrado na Bélgica, foi em cima do Amazon Plus e da Copaifera officinalis. E é muito interessante, muito bonita a história das quebradeiras de coco do norte do Brasil, que nenhuma delas, naquela época, foi identificado fibromas uterinos. Porque enquanto elas estão quebrando, moendo essa planta, o coco, elas vão comendo um pouquinho. Então é muito bom essa parte, tá? Lembrando sempre, digitopuntura, que esse é o trabalho que você faz no seu consultório, tá certo?